Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Estamos novamente aqui no nosso culto de ensino, todas as quartas-feiras, aqui na Congregação Sede. Estamos gravando por esses dias, não tem culto presencial nas quartas-feiras, mas você pode pegar esses estudos, passar para outras pessoas e ser abençoado, abençoar outras vidas também. Nós estamos numa série de 10 lições sobre as 10 pragas do Egito. Nós vamos hoje, então, ler o texto de Êxodo capítulo 9, do versículo 8 em diante. Nós vimos a última aula, onde aqueles animais de todo o Egito foram atingidos por aquela praga, porque a Faraó não atendeu o pedido, a ordem de Deus de deixar o seu povo ir. Mas no arraial dos judeus, nenhum animal morreu, não é? E a gente falou sobre um pouco disso, sobre prosperidade, sobre ter Deus como seu único Senhor e tudo mais. Hoje nós vamos ler o texto, então, do capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 12. É um texto pequeno hoje. Vamos ler, nós usamos a tradução King James aqui no Campo de Mauá. Você acompanhe na sua Bíblia. O texto diz assim, versículo 8 de Êxodo capítulo 9. Disse Yahvé a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés as lance para o ar diante dos olhos do Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e em seus animais. Agora, nem os magos conseguiram manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e de úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do Faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés que aconteceria. Então a gente tem agora o Faraó piolento, o Faraó que sem os seus animais, o Faraó às voltas com tantos problemas, e agora também todo cheio de feridas, todo cheio de tumores, todo cheio de úlceras, e mesmo assim o seu coração está endurecido. Então, diante da recusa do Faraó em libertar o povo, Deus ordena a Moisés e a Arão, seu irmão, que enchessem as mãos de cinzas e jogassem aí na frente de Faraó, dizendo: olha, você vai ter o que você quer, já que você não obedece, já que você não ouve, você não dá atenção ao que Deus está pedindo. Então, assim que cumpriram a ordem do Senhor, as cinzas que eles jogaram para cima se transformaram em úlceras e em chagas. Outro texto vai dizer sarnas, feridas, tumores, que afetaram todos os seres vivos restantes, inclusive todos os animais que ainda permaneceram vivos, alguns animais que ainda tinham, também atingiram eles, e também o povo do Egito. Então essas pústulas, essas úlceras, segundo o biólogo aí, um biólogo chamado Leibniz, ele vai tentar explicar, dizendo que essas úlceras aconteceram pela grande quantidade de piolhos e moscas que estavam naquele território. Então, aquilo era uma praga que veio por essas moscas e por esses piolhos. A verdade é que a gente sabe que quando uma mosca bota numa ferida, vai mesmo ter, vai mesmo virar um tumor, vai inchar aquilo, inflamar, aqueles bichos criam-se ali dentro, é o tal do berno, o berno, não sei como é que o pessoal fala, e traz um problema muito sério mesmo. Mas ele tenta explicar isso como somente um fenômeno advindo da praga das moscas, e a praga das moscas um fenômeno advindo da grande mortandade das rãs, e a praga das rãs advindo daquele vulcão que teve uma erupção e que trouxe problema ali na água do Nilo, e que aqueles bichos saíram de dentro do Nilo. Então isso vai sendo uma recorrência aqui nesses textos e nessas pessoas que vão tentando explicar essas coisas de maneira
científica, né? Então, esses tumores seriam, então, o resultado dos piolhos, o resultado das moscas que ficaram por um tempo ali no Egito. Então, que afetaram todos os seres vivos ali, inclusive os egípcios. Então, mas o documentário histórico do Êxodo, né? Então essa narrativa do Êxodo, esse texto narrado aqui no Êxodo, ele traz uma teoria diferente, né? Relacionada a uma coisa que Deus quis fazer. E você ainda vai ter outro cientista dizendo que aquele vulcão que teve a erupção e que manchou as águas do Nilo e que por isso que as rãs saíram, e aí as rãs morreram e veio as moscas e tudo mais, que aquele vulcão que teve a sua erupção, na primeira praga lá, que manchou de vermelho, na verdade, de mercúrio, né? As águas do Nilo, ela liberou também uma grande quantidade de dióxido de carbono, e tudo isso vai, né, no ar, esse dióxido de carbono que é gerado pelo NIF, né, pelo níquel e ferro do vulcão que cai nas águas do Nilo. Isso libera, então, dióxido de carbono, e as pessoas vão, então, ter isso no ar, traz pústulas, traz feridas, traz essas coisas tanto nos homens como nos animais. São explicações científicas para esse fato, né, que as pessoas vão tentando explicar, mas a narrativa bíblica vai dizer que foi porque Deus falou que isso acontecesse mesmo, né, que Deus ordenou que isso acontecesse, e era uma praga que ia trazer para o faraó o entendimento: você não está obedecendo, virão ainda outras pragas, não é? Então, as cinzas, né, que se espalharam ali sobre a terra do Egito, como essa poeira fina, né, eles vão dizer que são, então, esse dióxido de carbono espalhado por toda a terra do Egito, dessa erupção e esse encontro com as águas do Nilo, que ficaram vermelhas, né, pelo NIF, ali, pelo níquel e ferro, e pelo mercúrio, e agora, então, isso traz essa nova praga, ali, aquele novo problema no Egito, né? Mas a verdade é que a Bíblia diz que Moisés pegou cinza de uma fornalha, atirou para o céu na frente de Faraó, como Deus mandou, e eles passaram a se tornarem todos cheios de tumores e feridas, né? O texto aqui diz, então, de úlceras nas pessoas e nos animais que restaram, né? Versículo 9 e 10, ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e em seus animais. Então, mais uma vez, Moisés e Arão foram enviados por Deus a Faraó para falar com eles, e ele se manteve teimoso, não permitiu que o povo saísse da terra do Egito para ir adorar como estava proposto pelo Senhor. Então, mais uma vez, o Senhor provou que tem o poder, que tem a autoridade sobre toda a vida, sobre a saúde das pessoas, sobre tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, toda a autoridade sobre qualquer coisa na natureza está nas mãos dEle, não é? Então, Ele provou isso de maneira muito clara. E Faraó e todo o Egito iria aprender que a saúde, né, a integridade física deles também não dependia de outra coisa senão o Senhor que os criou, embora eles dessem então a adoração a outros deuses pela saúde, pela integridade física. A gente tem que aprender com isso, então entender a nossa integridade física. A saúde é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, Ele que nos formou e tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre a natureza, sobre a existência de cada ser vivo nesse planeta, porque Ele é o formador de todas as coisas, né? Então, eles se achavam, às vezes as pessoas dizem assim, acontece um monte de coisa, né? Às vezes acontece um monte de situações, né? Mas a pessoa diz assim, mas pelo menos eu tenho saúde, né? Como se fosse um último recurso, né? Está acontecendo de tudo, mas pelo menos eu tenho saúde, né? Como se fosse uma garantia em meio a tantas desgraças, a pessoa pelo menos está saudável, né? Mas a verdade é que a saúde também não é nenhuma garantia se não for
colocada na mão de Deus. É Ele que nos dá saúde para levantar de manhã, para ganhar o pão de cada dia, para fazer o que tem que ser feito, não é? Então Deus enviou essas feridas sobre os egípcios e não dá para se apoiar, né? Então dá para a gente compreender isso de maneira bem clara, não dá para se apoiar na nossa vitalidade. Tem muita gente se apoiando na sua juventude, muita gente se apoiando no que ele tem agora, né? Nesse momento histórico. Então, irmãos, isso não é muito bom, isso tudo é passageiro, a nossa vida é passageira mesmo, né? E a gente tem que colocar a nossa integridade física como se fosse uma dependência de Deus. Dependemos de Deus para continuar com a nossa integridade física. As nossas orações, nas nossas petições, pedir que o Senhor nos conserve, nos dê saúde, nos dê a sua graça, né? Num tempo como esse nosso, as pessoas atrás de tantos remédios, né, de uma doença que ainda não tinha cura, não tinha uma cura exata. A cura era manter-se o distanciamento para não se contaminar muito, né? Quanto mais manter o distanciamento, menos contaminação, menos gente morreria. Era essa a conta, não é? Num tempo desse difícil, algumas pessoas se voltaram a Deus, né? Então, olha, agora essa doença não tem remédio, eu conto com Deus para cuidar de mim, né? Então, na hora mesmo da refrega, né? Na hora que a gente não tem solução, na hora que a gente não tem um remédio específico, na hora que a coisa entorta, a gente se volta para Deus e diz, olha, o Senhor me dê saúde, me cura disso, me ajuda nessa situação. E muitas rezas, né? Muitas orações, muitas petições são feitas por todos os seres humanos, né? Quando as pessoas não têm um remédio na mão, quando as pessoas veem que a sua saúde é vulnerável. A gente entendeu isso muito claro nesse tempo de pandemia, né? Não dá para se apoiar na força da nossa juventude ou na força da nossa vitalidade. Todas essas coisas, elas passam com o tempo e a gente tem que continuar dependendo do Senhor. A nossa saúde está na dependência da vontade de Deus, né? Então, essa é uma praga que parece ilustrar de forma bem progressiva também, né, a questão do pecado, como ele se manifesta na vida do ser humano, né? A Bíblia compara muito o pecado à lepra, que era uma doença muito comum na época. E a lepra começava assim, com uma pequena sarna e vai se coçando, aquilo vai aumentando, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, né? As pessoas perdendo a sensibilidade e vão se machucando porque aquele local onde está atingido de lepra não tem mais dor, não tem mais, as pessoas não sentem dor e vão se machucando, vão se queimando, né? E a pessoa vai perdendo, aquilo vai ficando gangrenando e perdendo os pedaços. Então o pecado é assim também, né? O indivíduo na fase da negação da doença, né? Eu não tenho pecado, eu não tenho isso aí, e a pessoa vai brincando, vai se iludindo com aquilo mesmo, é só um pecadinho, é só uma coceirinha, né? É uma sarna pequena, isso aqui dá jeito, e de repente a pessoa está toda infestada daquilo, insensível, né, com as coisas, fazendo umas coisas absurdas. A gente fala, meu Deus, como é que a pessoa faz um negócio desse? Né? A gente fala, como é que a pessoa fala um negócio desse? Como é que sai da boca da pessoa uma palavra dessa? Né? Como é que a pessoa diz isso? Como é que ela age dessa maneira? Não é? Esses dias a gente viu um camarada assaltando um homem numa cadeira de rodas, o homem na cadeira de rodas lutando pela sua bolsa e o cara arrastando o cadeirante de calçada fora. A gente fala, meu Deus, como é que a pessoa chega a um nível de insensibilidade assim? Não lhe dói nada, né? Ver uma pessoa que está correndo atrás do seu pão de cada dia numa cadeira de roda e o outro chega a roubar, arrastar uma bolsa que está amarrada a tiracolo naquele cadeirante e arrastar ele da cadeira e ele sair se arrastando e a pessoa puxando. Como chega a insensibilidade do ser humano assim? O pecado é isso. O pecado, ele vai entrando na vida da pessoa, a pessoa vai dando trela, aquilo vai ficando cada vez maior, vai coçando cada vez mais, vai tomando a sua vida, vai tornando aquele lugar insensível como uma lepra, ele vai perdendo os pedaços
pedaços, vai se desfigurando, o ser humano vai se desfigurando no pecado, ficando cada vez mais longe daquilo que ele foi proposto. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado vai nos levando cada vez mais longe disso, nos tornando horríveis, né? Nos tornando, perdendo os pedaços, né? Desfigurando aquilo que Deus fez. Então é uma figura muito do pecado, essas lepras, essas úlceras, essas coceiras que a gente vê nos textos bíblicos, né? Então a pessoa vai se tornando servo daquilo, como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 34, né? Aquele que comete pecado, ele vai se tornando servo do pecado, aquilo vai escravizando a vida dele, né? Pessoas vão então brincando, flertando com o pecado e dizendo, não, mas eu consigo controlar, como se fosse uma droga, né? Eu consigo controlar isso aqui, quando eu quiser parar de fazer isso eu paro. Daqui a pouco o pecado está mandando nele, ele é servo do pecado, né? Ele vai se metendo com a droga, daqui a pouco ele é servo da droga. O pecado é assim também, né? É uma lepra que vai tomando conta da vida da pessoa e tornando ela insensível e totalmente desfigurada, né? Então vai ferindo os tecidos do corpo, vai trazendo ali a vermelhidão, o inchaço, as bolhas vão estourando, a pessoa vai perdendo os pedaços. O pecado, a vida do pecado é a vida de um leproso, que precisa ser tocado pelo Senhor e limpo, como muitos, né, leprosos foram limpos, libertos por Cristo, né? Enquanto ele esteve na terra, ele abraçou muitos leprosos, limpou muitas pessoas que estavam ali naquela situação. Isso era uma figura muito do que ele ia fazer, né? Do pecado que ele ia tirar de nós, que vai nos consumir, que vai nos tornando servos do pecado. Então a Bíblia faz muitas comparações entre a lepra e o pecado, e muitos estão como os egípcios, né, que possuíam status, possuíam poder, possuíam riquezas, mas totalmente sem Deus, insensíveis, né? Insensíveis à vontade de Deus, brincando com o erro, com o pecado, e vão lá ficando leprosos, purulentos, começando com uma coceira e uma sarna, e daqui a pouco estão tomados com aquilo e não há mais nenhum sentimento, né? Então muitos estão dessa maneira. E quem é o faraó, né? Aquele que agora, quando as pessoas falavam quem é o faraó, as pessoas diziam, olha, é aquele ali, aquele que está cheio de bolha ali, cheio de lepra, aquele ali é o faraó, né? Então atingiu a ele também, atingiu a todas as pessoas. Precisamos entender isso, irmãos. Tanto faz o status, tanto faz as coisas que nós temos, aquilo que nós somos, os nossos cargos, os nossos títulos. Nós precisamos cada dia mais estar limpos, fazendo a vontade de Deus, para que a lepra não se apegue à nossa vida, para que a gente não flerte com o pecado e aquilo não vá tomando conta da nossa vida e explodindo em problemas, em úlceras e nos tornando desfigurados, né? Então, como a riqueza e o poder, elas podem parecer bons aos nossos olhos, parecer seguros, né? Como o pecado é bom de praticar. Se o pecado não fosse gostoso de praticar, as pessoas não praticavam. As pessoas praticam o pecado porque gostam de praticar e vão tomando gosto cada vez mais, e é um vício, é um erro. Daqui a pouco a pessoa está tomada por aquilo. Não podemos brincar com essas coisas, não dá para brincar com essas coisas. A riqueza, o poder, o pecado, se achar, essas coisas vão nos tornando pessoas desfiguradas do nosso propósito. O nosso propósito é cada dia se parecer mais com Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cada dia sermos melhores, mais humanos, mais cidadãos, mais honestos, mais dignos, mais longe do pecado, mais longe daquilo que envergonha, aquilo que envergonha a família, aquilo que envergonha a nossa vida, aquilo que não pode ser publicado no jornal porque envergonha, aquilo que se faz de noite, às escondidas. Essas coisas têm que sair da nossa vida, são pecados, e flertar com o pecado é isso que acontece. As pessoas vão, aquilo vai tomando conta da vida da pessoa, e quando ela vê, ela é escravo de tudo isso. Então, é atraente mesmo essas coisas, mas pode ter consequências muito dolorosas, pode explodir em feridas muito doídas, pode deixar úlceras muito graves na sua vida, no seu corpo, na sua alma, no seu intelecto, né? No seu espírito, na sua família. O erro, o pecado, o engano, o vício, essas coisas trazem consequências para toda uma sociedade, né? E para a tua vida também, para o teu corpo, para a tua moral, para o teu caráter, né? Então é fugir dessas coisas
coisas para a gente não ficar explodindo em úlceras e dilacerando o nosso corpo e desfigurando da proposta de ser um cristão, da proposta de ser alguém parecido à imagem e semelhança de Deus. Então essa praga chega para dizer para Faraó: ou você me obedece, meu amigo, ou você vai entrar numa situação muito ruim, ou você faz o que eu estou falando para você fazer, deixa o meu povo ir, ou o teu corpo apodrece, ou a tua vida vira um inferno, você vai estragar, você vai trazer muito problema para você mesmo, você vai se desfigurar, se transformar numa coisa horrível. Então agora você tem um Faraó piolento, um Faraó cheio de mosca em volta dele, um Faraó cheio de ferida, um Faraó que está só... E não aprende, né? Mas o que é que Deus quer? Deus quer que deixe o povo dele ir, liberta o povo dele. Então, deixa o povo ir. Ele foi avisado todas as vezes, antes que acontecer, ele foi avisado que ia acontecer se ele não fizesse conforme Deus queria. Então, quando Deus falar com você, olha, essa é a minha vontade para a sua vida, vai lá e obedeça. Vai lá e obedeça, é certeza de você ter uma vida boa, próspera, abençoada, sem problemas, sem feridas, sem traumas, sem prejuízos para você, sem prejuízos para sua família, sem prejuízos para os outros. Viva na obediência da vontade de Deus. É o que esse texto aqui nos ensina, com essas úlceras, com essas feridas, com esses tumores que foram espalhados em todo o povo do Egito, inclusive no Faraó, por pura desobediência à vontade de Deus. Aprenda isso. Aprenda que a integridade física, a integridade moral, a integridade espiritual, né, é muito importante. Você precisa buscar isso e evitar tudo que possa te trazer problemas na integridade física, na integridade moral, na integridade espiritual. Seja um homem perfeito, um homem à estatura de Cristo, que chegou à medida de Cristo, amadurecido em Cristo, que vive a vontade do Senhor e não a sua. Não fleche com o pecado, não dê asas à sua imaginação aí e acha que você controla isso. Isso vai tomar conta da sua vida como um vício. E daqui a pouco você está entregue e escravo a esses pecados. E o pecado é assim, a pessoa começa fazendo uma coisinha, daqui a pouco ela vai aumentando. É um vício mesmo de quem fumava um cigarro, daqui a pouco fuma 10, daqui a pouco fuma um maço. É um vício de alguém que cheirava um pouquinho, daqui a pouco cheira 2 vezes por semana, daqui a pouco cheira 3 vezes, daqui a pouco cheira todo dia cocaína. É um vício que só vai aumentando, só vai estragando a sua vida. Então o pecado é isso, o pecado é um vício. Não se entregue a isso, fuja dessas coisas, viva para Deus, tenha integridade física, integridade espiritual, integridade intelectual, integridade moral, né? Viva a vontade de Deus para você não ser desfigurado como aquele povo do Egito foi. É isso que a gente aprende nessa lição. Obedecer a Deus, né? Se obedecesse, não estava passando por nada disso, não trazendo prejuízo para si, para toda a sua família, para toda uma sociedade. E é isso que o pecado faz. O pecado, as pessoas flertam com o pecado, fazendo o que quer, acha que pode se libertar daquilo quando quiser, e daqui a pouco ele está trazendo problema para ele, para a sua família e para toda a sociedade em que ele vive. Deus não quer isso para nós. Então pense nisso, né? Abrace a vontade de Deus. Quando Deus disser, olha, é por aqui que eu quero que você anda, vá no caminho dele. Ele só tem bênção para a sua vida. Se você desobedecer, você vai entrar na situação de deformidade, de feridas abertas, de problema para você e de problema para os outros. Obedeça a Deus. É essa mensagem que fica desse texto. Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus.